E aí, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre racionalização de denominadores e potência de expoente fracionário. Lembrando, dá um like, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Roda a vinheta e depois a aula. Calculando com o Oduvaldo. Beleza, então vamos lá, racionalização de denominadores. Olha, pessoal, nesse assunto nós temos dois casos. O primeiro caso, como você vê aqui, é quando o denominador é um só termo, como aqui é 3 raiz de 10, aqui é raiz de 3, aqui é raiz de 5 e assim por diante. O segundo caso vai ser esse aqui, ó. Veja só, é quando o denominador ele possui aí dois termos, mais de um termo. Aqui são dois, ó, 3 e raiz de 6. Aqui também são dois, ó, raiz de 5 e raiz de 2. Tranquilo, então? Então vamos ao primeiro caso. Como é que nós vamos proceder? Então, quando eu vou racionalizar, só lembrando para você o seguinte. Por que que eu preciso racionalizar? Toda vez que eu tenho uma fração, que eu tiver um número irracional, ou seja, aquele número que não tem raiz quadrada ou raiz de qualquer índice exato, esse número ele é irracional. Então, a regra matemática nos diz que jamais, nunca, never, um número irracional pode ficar no denominador. Então, você vai racionalizar. Ele está irracional, você vai transformar num racional. Beleza? Então, como é que é o procedimento? Bem, você vai sempre multiplicar, ó, pelo irracional. No caso, irracional aqui é raiz de 10. Então, você faz o seguinte, ó. Já identificou quem é o fator racionalizante? Raiz de 10, não é isso? Então, você vai pegar o numerador, que é 5, e vai multiplicar pelo o fator racionalizante, que é raiz de 10. Pega o denominador, que é 3 raiz de 10, multiplica por raiz de 10, que é o fator racionalizante. Beleza. Agora, multiplicando aqui, ó, 5 vezes raiz de 10 é 5 raiz de 10. É só tirar o sinal de vezes. Agora, 3 raiz de 10 vezes raiz de 10. Ó. Como é que eu multiplico aqui? Ó? 3 vezes 1, o 1, fator externo aqui, ó, desse radical. 3 vezes 1 é 3. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Raiz de 100, porque 10 vezes 10 é 100. Ok, agora, finalizando, 5 raiz de 10 vai ficar sobre 3 vezes. Quem é a raiz quadrada de 100? É 10. E aqui, ó, eu vou ficar aqui o seguinte, ó. Vou ter aqui o seguinte, ó. 5 raiz de 10 sobre, quanto é 3 vezes 10? É 30. E aqui eu tenho como simplificar por 5. Então, eu vou dividir por 5. Veja só. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai dar o seguinte resultado. Veja só. 5 raiz de 10 dividido por 5 dá 1 raiz de 10. 1 raiz de 10. 30 dividido por 5 dá 6. Pronto. Aqui está. Veja que eu tinha um irracional. Agora eu só tenho racional. Correto? Não tem aqui no denominador nenhum número que, porventura, não tenha raiz exata. Que esteja aqui uma raiz não exata. Ok? Vejamos agora 7 sobre raiz de 3. Ora, o fator racionalizante aqui é a raiz de 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 7 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3. Fácil, fácil. Então, multiplica. 7 vezes raiz de 3 dá 7 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 3 vezes 3 é 9. E aqui, ó, 7 raiz de 3. Quanto é a raiz de 9? 3. Aqui não dá para simplificar. Era irracional, agora é racional. Olha aqui este exemplo. Raiz de 5 mais 2 sobre raiz de 5. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o numerador, que é raiz de 5 mais raiz de 2, e vou multiplicar por quem? Pelo fator aqui, ó, racionalizante, que é raiz de 5. Agora, raiz de 5 multiplicado por raiz de 5. Vamos lá? Vamos multiplicar aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 25.
Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. E agora eu vou calcular aqui, ó. Quanto é a raiz de 25? É 5. Raiz de 10 não é exata, então vou só repetir, ó. E quanto é a raiz de 25? É 5. Pronto. Aqui está. Tranquilo? Agora o último exemplo aqui, ó. 1 mais raiz de 2 sobre raiz de 5. Então, novamente, eu vou pegar o numerador, que é 1 mais raiz de 2, e vou multiplicar pelo denominador irracional, que é a raiz de 5. 1 mais 2 vezes raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5. Certo? Multiplicando aqui, ó. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. 2 vezes 5, 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. 5 vezes 5, 25. E aqui, ó, raiz de 5 mais raiz de 10 sobre, quanto é a raiz de 25? 5. Pronto, tá feito. Então, você observa que não tem dificuldade. Agora, veja o segundo caso. Como é que nós vamos trabalhar o segundo caso? Bem, nesse segundo caso, você não tem só um fator aqui no denominador. O denominador é formado por 2 fatores. Então, primeiro você vai identificar aqui quem é o fator racionalizante. E sempre, pessoal, sempre, o fator racionalizante vai ser a operação contrária à que tem no denominador. Por exemplo, aqui eu tenho 3 menos raiz de 6. Então, o racionalizante vai ser 3 mais raiz de 6. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o numerador, que é 1, vou multiplicar por... Quem é o fator racionalizante? O contrário daqui, ó. 3 mais raiz de 6. Entendeu? Agora, 3 menos raiz de 6 vezes o racionalizante, que é quem? 3 mais raiz de 6. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Veja só. Eu vou fazer a distributividade aqui, ó. Tanto no numerador quanto no denominador. 1 vezes 3 vai dar 3. E 1 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6. 3 vezes 3 aqui, ó, dá 9. 3 vezes raiz de 6, ó, dá 3 raiz de 6. Raiz de 6 vezes 3 dá menos 3 raiz de 6. Ó. E raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 36. E 6 vezes 6 é 36. Agora, veja que no numerador eu vou ter aqui esses 2 fatores aqui que são, ó, eles são opostos. Olha só aqui o detalhe. Quando eu multipliquei aqui, ó, raiz de 6, olha só, raiz de 6 vezes 3, esse primeiro aqui, dá menos 3 raiz de 6, ó, menos por mais dá menos, beleza. Agora, quando eu vou multiplicar esse 3 aqui, ó, por raiz de 6, ó, aí vai dar mais aqui, ó. Então, os dois são opostos. Certinho? 3 mais raiz de 6, 9 mais... Quanto é a raiz de 36? É 6. E aqui você vai repetir aqui o numerador. 9 mais 6 são quanto? 15. Tranquilo. Certinho? Agora, o outro exemplo. Bem, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, ó, 3 multiplicado pelo racionalizante. Quem é o racionalizante aqui, ó? O contrário do denominador. Aqui eu tenho raiz de 5 mais 2, então eu vou ter raiz de 5 menos 2. Agora, raiz de 5 mais 2, o denominador, multiplicado pelo contrário. Raiz de 5 menos 2. Continua. Vamos distribuir aqui, ó. 3 vezes raiz de 5 dá 3 raiz de 5. 3 vezes 2 dá 6. Aqui abaixo agora, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 25. 5 vezes 5. Raiz de 5 vezes 2, ó. Dá menos 2 raiz de 5. Agora esse, ó. 2 vezes raiz de 5. Dá mais 2 raiz de 5. E 2 vezes 2 vai dar menos 4. Ok? Agora, continua. Nós vamos ter o seguinte, ó. 3 raiz de 5 menos 6. Raiz de 25 é 5. Aqui eu vou cancelar, porque eles são opostos, ó. Menos 4.
3 raiz de 5 menos 6. 5 menos 4 dá 1. Denominador 1 não se usa. Pronto. Aí está o resultado. Ok? Agora vamos falar sobre potência com expoente racional. Bem, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai observar isso aqui. Ó. Você sempre, você vai obedecer isso aqui. Ó. Aqui eu tenho ó, a elevado a x sobre y, ou seja, o expoente dessa potência é uma fração, ou seja, é um número racional. E ele transformou isso aqui, essa potência, em y igual a sobre x. Raiz de y, de raiz com o índice y de a elevado a x. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que você pode transformar esta potência numa raiz. O numerador, aliás, o denominador vai ser o índice e o numerador vai ser o expoente do radicando. Então, vamos fazer isso? Vamos transformar? 3 elevado a 1 meio. Então, eu vou ter aqui o radical. Quem vai ser o índice? O denominador, que é 2. Mas índice 2 eu não uso. E aqui eu vou colocar o 3. Ó. Quem vai ser o expoente? O numerador, que é 1. Expoente 1 também eu não uso. Ok? Agora, 4 elevado a 3 sétimos, transformando em radical. Como é que você vai fazer? Ó? Bote o 4 aqui. Ó. Quem vai ser o índice? O denominador, aliás. O denominador, que é 7. Quem vai ser o expoente? O numerador, que é 3. Agora aqui, ó. Aqui, vou colocar o 10, não é isso? O índice aqui vai ser 3, que é o denominador. E o expoente vai ser 5. Aqui eu vou colocar o x. O índice aqui vai ser 3. E o expoente aqui vai ser 1, que não precisa usar. Vamos fazer o contrário agora. Você tem o radical, transforma numa potência expoente racional. Então, você vai colocar aqui, ó, 7 elevado a... Ora, esse 3, que é o expoente, ele vai ser aqui o numerador. E o 2, que é o índice, vai ser o denominador. Aqui, ó, 2 elevado a... O 5, que é o expoente, vai para o numerador. O 3, que é o índice, vai para o denominador. Pronto, agora você já matou a charada aí, ó. O 3 vai vir para cá, ó. E o 4, aqui, ó. Por último, o 2 e o 5. Beleza, pessoal? Aí nós falamos sobre racionalização de denominadores, potência com expoente racional. Finalizando, não esquece, se você ainda não fez, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima aula de matemática básica. Valeu, pessoal!